Axé! É, saravá, minha irmã. Ó, quero dizer que eu já vim representando a gente. É isso aí, rainhas poderosas. Rainhas. O pessoal tá chegando, gente. Sejam muito bem-vindos aos filhos de Tati. Que E aos- axé. Bato minha cabeça para você, viu, Tati? Você é uma grande professora, grande mestra, que eu tive a honra de encontrar. Você também na minha vida. Eu falo que Pombagira me trouxe, né, no ano passado, lindos presentes. E você foi um deles, né? Ana Calassi foi outro. Então, foi através, né, dessa força de mulher, desse poder de Pombagira que a gente se encontrou. E estamos aí juntas na vida, na Umbanda, na Macumba. Trocando, né? Isso que é o mais importante, é trocar energia, trocar conhecimento, aprender uma com a outra. Isso é lindo. É isso mesmo. Olha quanta gente chegando, vamos chegando, pessoal. Ó. A Pomba Gira está na casa, Ana Calassi. Boa noite a todos, muito axé a todos. Eparrei Yansan, que hoje a noite é dela. Não é? Paulinha é filha de Yansan e está aqui com a gente para que a gente fale um pouquinho dessa orixá, né? Tão linda essa bela Oiá. E a gente espera conseguir, né, trazer para nossas palavras todo o amor, todo o respeito, toda a fé que a gente tem nessa grande mãe orixá, nessa grande orixá guerreira, nesse grande poder feminino, né? Esse grande poder que também alicerça o masculino e ajuda a direcionar todos os seres viventes, não é, Paulinha? Nossa, é incrível, né? Falar de Manhã Sã, para mim, quando você me fez o convite, eu fiquei muito emocionada, porque ela vive em mim, né? Eu sou Yansan sou eu. Então, para mim é muito honroso estar aqui com você hoje para falar dessa orixá que é tão forte. É forte. E a gente vai falar um pouco hoje, né, dessa fortaleza, né, dessa grande guerreira que é Yansan, mas também vamos trazer um pouquinho dos outros aspectos dela, né, Paulinha? Que é importantíssimo, né? Quando a gente vai falar de um orixá, a gente falar da parte, como a gente diz, eu tô até maquiada hoje, ó. Vim de Olha, fiquei, falo que Jansan não é vaidosa, é assim, aqui, ó. Fiz até maquiagem, Jansan. arrasou. E é importante a gente trabalhar todos os aspectos, e todos os aspectos. Axé, Adriano Serrano, que lindo você aqui com a gente. Vamos falar de Yansan. E é importante a gente falar não só do aspecto técnico, né? Então, de como louvar, onde que atua, mas também de todo o aspecto emocional e grandioso de empoderamento que ela traz à nossa vida. Aproveitar aqui, então, só para me apresentar, eu sou a Paulinha Bandarra, sou lá do Um Ponto Banda. Já tô na Umbanda aí há uns bons aninhos. Entrei, vim de um catolicismo. Depois de um tempo, procurei o espiritismo, o kardecismo, não me encontrei muito ali. Meu primeiro contato com o terreiro foi um terreiro de candomblé, a primeira vez que eu pisei em um terreiro foi um terreiro de candomblé, numa festa de Cosme e Damião. Quando eu voltei de viagem, logo que eu voltei de viagem, porque foi numa cidade, foi em Londrina que eu conheci o terreiro, eu fui convidada para ir no terreiro de Umbanda aqui em Rio Preto, e eu não conhecia Umbanda. E foi numa outra festa de Herê, e foi um encontro, eu cheguei em casa, sabe? Aquela sensação de estou em casa, foi a coisa Sei. mais incrível. A partir daí, eu nunca mais abandonei Umbanda. Eu também cheguei pelo amor, Paulinha, e eu era espírita, né? Fui espírita conheci o espiritismo com 13 anos e me apaixonei. Foi muito importante na minha jornada aqui, né? No meu aprendizado. E um belo dia, estava encerrando uma reunião e eu vejo as baianas e os baianos chegando e dançando e ouço berimbau e virei para o meu marido, olha aí que linda, e falei para ele, as baianas e os baianos
estão aqui, estão chamando a gente para ir no terreiro de Umbanda. E ele falou, mas onde tem o terreiro de Umbanda? Eu falei, eu não sei, mas a gente vai achar. E isso era 10 horas da noite, tava eu, ele e um amigo, nós saímos, né? Encerrou a reunião, nos despedimos, saímos correndo e tinha mais ou menos uma ideia da onde era o terreiro, né? Desse grande homem que foi meu primeiro pai de santo, Maclay, a quem eu bato minha cabeça. E a gente tocou a campanha depois de procurar muito, né? E uma pessoa veio e falou, bom, a nossa gira já tinha encerrado, mas o Mané Baiano disse que era para a gente aguardar, que ele mandou buscar 3 pessoas. Ah, olha, arrepiei. E ali a gente entrou e ele já foi cantando os pontos, e ele cantou para Iemanjá, e ele cantou para Mãe Ansã, e aí ele conversou com a gente, e aí adivinha, né? Nunca mais saiu. Nunca mais. Os ventos de Ansan te levaram até lá, né? Não tenha dúvida. Você foi pelo swing do baiano, que é uma linha que trabalha na força de Ansan, né? Exatamente, por isso que eu quis compartilhar essa história hoje, porque foi a direção de Mãe Ansã, foram os ventos dela que me colocaram no caminho da Umbanda, né? Que lindo, lindo. E aí eu me encantei, me apaixonei por uns 2 anos ainda segui no Espiritismo e na Umbanda, porque a Umbanda ela é livre, ela é a religião da consciência, né, Paulinha? Então ela traz Total. liberdade, habilidade. E aí, quando nasceu nossa primeira filha, eu não consegui mais ir nos 2 lugares e tive que fazer uma opção. Mas a Umbanda já era eu já era Umbanda e já estava. Já não tinha mais como largar, né? É incrível, eu falo. Ontem uma mocinha me mandou, eu não vou me lembrar o nome, ela mandou uma mensagem no 1.banda e ela falou assim, olha, eu tô conhecendo agora a Umbanda. Aí eu até brinquei com ela, falei, olha, bem-vinda, é um caminho sem volta, né? Porque é um encantamento mesmo, né? Bem-vinda, é um caminho sem volta. E que delícia que não tem volta, porque é amor, é puro amor. É por amor, é a religião, né, que está aberta a acolher todos, né? Todas, Sim, todes, e todos. essa grande bandeira, né, do amor, do acolhimento, do respeito àqueles que pensam diferente de nós, e por isso que a gente pede, né, também tanto respeito, né, para nossa religião. Por isso que a gente tem Sim. tantos tratamentos e tantas lutas dentro da Umbanda, né? Então a gente tem que lutar pela intolerância religiosa, pelo lugar da mulher na sociedade, pelo fim do machismo. A gente tem que lutar, ter atitudes antirracistas, e a gente tem que entender os índios, a posição dos indígenas, essa terra era deles. A gente tem que respeitar as crianças, a gente tem que respeitar os idosos. E por aí vai, né? A religião, a gente fala das minorias, que muitas das vezes são maioria, e traz, né, essa riqueza. Eu digo que a Umbanda é um universo rico, né? Exato. Isso mesmo, a Ana escreveu aqui, é a religião da nossa alma, né? Quando você olha para você, quando você olha para tua alma, você resgata tanta coisa. Isso é um dos temas aqui de Ansan também. É o resgate também de muita coisa. É um mergulho para dentro, né? Exato. Nos Exato. de nós mesmos, né? Nos dando a direção, o caminho interno, para a gente encontrar as nossas luzes, os nossos dons, as nossas habilidades e também as nossas sombras, né? E trabalhá-las, acolher, aceitar e curar. E dentro disso a gente vai falar, né, dos desafios até das filhas e dos pensando. Eu não gosto de falar de defeitos, porque nós não somos objetos, nós, né? Uma vida que a gente tem desafios. Bom, mas então, Paulinha, vamos começar, né? Porque senão a gente não dá tempo de falar disso. Ai, vamos! Então, vamos lá. Derrubei aqui. Uma contextualizada, e até a gente chegar em Ansan, né? Quero trazer aqui um pouquinho o conceito que todos os orixás, todas as divindades, elas se originam em Deus, né? Deus é o grande criador, né? Nós temos um Deus único que se manifesta lindamente, né? Eu costumo dizer que os orixás são os braços de Deus para nos abraçar,
né? Então se manifestam lindamente, amparando toda a evolução humana, né? E nós só podemos ver Deus, sentir Deus, Deus, através daquilo que nós temos dentro de nós, dos nossos próprios atributos, né? Então, gentilmente, Pai Benedito de Aruanda traz, né, esses 7 sentidos da vida, que nós somos seres cétuplos e que nós temos esses atributos em nós, né? E esses 7 sentidos da vida se tornam as 7 linhas da Umbanda, né? E aí nós temos o primeiro sentido, que é a fé, o segundo sentido, que é o amor, o terceiro sentido, que é o conhecimento, o quarto sentido, que é a justiça divina. Temos o quinto sentido, que é a lei maior. Depois a gente tem ali, né, a O geração casalzinho. e a evolução. E nesse quinto sentido, né, da vida, nessa quinta linha da Umbanda, a gente tem assentado ali, né, essa grande orixá, né, Mãe Ançã, né, e ela, junto com o Pai Ogum, eles formam aí esse par complementar, né? Ele é o positivo, o universal, ela é a negativa, sentido de polaridade, tá, pessoal? Não de negativo de ser ruim. Não. Né, ele está o tempo todo irradiando o sentido da ordem e ela está o tempo todo irradiando o direcionamento, né? O direcionamento dos seres. E, e ela cruza ali também na quarta linha, né, Paulinha? Ela vai lá com o Xangô, faz parte. A religião ela é tão livre, Yansan ela é tão livre que ela não fica só com Ogum. Ela não dá conta. Ela tem que ir ali para Xangô também, porque também não existe justiça sem lei e lei sem justiça, né? Então ela até nisso ela dança. Ela é muito movimento, né? Então, ela também, e o elemento dela é o ar. Ela sendo o ar, como ela poderia ficar parada só numa linha, só num trono? Então, ela vai lá sustentar o fogo de Xangô, né? E volta junto com o Ogum, e às vezes ela atua sozinha também, quando ela precisa corrigir ali, né? Acertar, né, a nossa rota, quando ela precisa acertar o nosso caminho, quando ela precisa dar um chacoalhão na gente, ela vem feito um vendaval. E eu costumo dizer que quando o Yansan vem, tenha certeza que você vai firmar e vai chamar por Yansan e vai pedir para ela lhe ajudar nessa vida, porque ela não deixa nada no lugar. Em nenhum aspecto, não é, Paulinha? Ela revira tudo Exatamente. e aí ela fala: olha, já foi. Agora encerra esses ciclos aí todos e começa tudo de novo e ela dá uma nova direção, né? Lindamente ela É traz. lindo. E, e Ansan, né? Quando a gente fala dela, a gente fala do movimento, a gente fala, né, do direcionamento, a gente fala da defesa, que ela é uma grande guerreira, né? Então ela protege, né? Ela protege os seus filhos como ninguém, né? Uma grande leoa. Queen, uma grande rainha. Ela Exatamente. E dentro, né, desse processo tem uma beleza tão grande que ontem na Umbanda no Lar a gente também fez na Força de Ansan, a gente está fazendo desde sábado, e ontem eu falei da questão da flexibilidade, né? Porque um dos pontos de força de Ansan é o bambuzal. Então a gente tem né, os caminhos, que é o ponto de força de Ansan, a gente tem as pedreiras e a gente tem o bambuzal. Né? Quando a gente olha aquele bambuzal, aquela coisa mais linda, quando vem uma grande tempestade, ele enverga, mas ele não quebra. Então, quando o Yansan passa em nossas vidas, ela pode tirar tudo do lugar, mas tenho certeza de uma coisa: ela vai deixar as nossas raízes mais profundas. Ela vai deixar a gente mais inteiro em nós. Ela vai mostrar pra gente o que de verdade faz sentido para nossa vida, né? O que faz sentido, onde está o seu coração. E ela vai fincar os nossos pés, né, na terra e vai falar: seja flexível, minha filha, seja flexível, meu filho. Né? Todos passamos por desafios de sabores nessa vida.
O importante é você aprender com eles e depois entender se você precisa pegar uma nova direção, né? Então, eu acho isso muito bonito, porque ela, né, guerreira do jeito que é, forte, traz toda essa flexibilidade, né? Traz toda essa leveza, traz todo esse amor que ela tem, né? Por todos nós. Fala aí, Paulinha. Eu, assim, tá difícil falar, porque você realmente tocou muito no fundo do coração. Quando você fala em bambuzal, você está falando em direção, direção para cima, direção para baixo. O bambuzal, ele é alto, né? Ele cresce muito, mas ele também finca uma raiz. Do mesmo jeito que ele é alto para cima, ele é alto para baixo. E é o que você. E bambuzal, ao mesmo tempo, também tem uma delicadeza, né? Quando o vento bate, o vento sopra, é lindo. Ele canta. E ele traz essa força mesmo, né? O bambuzal, ele pode envergar, mas quebrar jamais. Ele vai para o chão. Mas quando ele volta sabendo a força que ele tem. Exatamente isso que ela traz nas nossas vidas, a força, né? Ela traz esse empoderamento de você ser quem você é. Então, primeiro ela revira tudo, ela deixa a gente de ponta cabeça e ela olha nos teus olhos e fala assim: minha filha, quem você é na vida? Você precisa saber quem você é. E você só vai saber se você olhar para dentro do teu coração, né? Se fizer sentido onde você tá. Se não faz mais sentido, vamos mudar de, né? E ela também, quando a gente se desvirtua, né, Paulinha? Quando a gente está nos nossos desequilíbrios emocionais, a Yansan também vem agir, né? Ela Sim. tá bem aí, Paulinha? Tudo certinho? Tá tudo certinho, tava só pondo um filtro aqui para entender como eu já dei uma choradinha para ficar mais emocionante essa conversa. Né? Ela é uma mãe que atua muito no emocional, né, Paulinha? Ela vem aqui do orixá que traz essa força de atuação no campo emocional para esgotar, né? Como ela é cósmica, ela é corretora dos nossos caminhos. Então, a todos que se desvirtuam, que se desviam, né? O de Ogum é o caminho reto. E ele ampara todos e a tudo no seu poder, no seu axé, na sua energia, né? Quando a gente começa a se desvirtuar do caminho da lei ou do caminho da justiça, lá vem a Yansan corrigindo e tentando jogar a gente, né, para o caminho correto, para a direção, né, certa nesses campos, né? Por isso que ela cruza tanto com Ogum e Xangô. E quando ela dá uma chegadinha lá com o Xangô, né, daí eu sinto que ela atua mais para ajudar a equilibrar o racional do, né? Porque Xangô é o equilíbrio, né? Xangô é a razão, né? Xangô é aquele que nos traz a verdade. Qual verdade, né? Será que é a nossa? Não, é a verdade divina, né? Porque a gente é meio míope, né? A gente enxerga meio torto. A gente é egoísta mesmo, né? A gente quer olhar só o nosso próprio umbigo, olhar só para a própria verdade e quer ditar isso como regra para todos. E às vezes a gente tem uma pendenga ali com alguém, a gente firma para Xangô, né? Porque a justiça que ele traz não é a nossa, que muitas vezes é torta, né? É a justiça divina, né? É o equilíbrio, é a verdade divina, né? E Yansan faz belamente essa parceria, né? Com Xangô nessa atuação. No emocional, é incrível, realmente. E eu né? Não só as filhas de Yansan, mas todos nós, em momentos da vida que nós estamos passando, estamos ali saindo do caminho, ela vai estar na nossa frente, ela vai atuar. E quando também está certo, o poder dela também pode estar diante de nós, né? Por isso que às vezes pessoas passam um período longo da vida e dizem, nossa, mas E aí chega no terreiro e fala, nossa, mas eu me vejo tanto em Yansan, e às vezes vai fazer uma confirmação de orixá e sai outra mãe, né? Outro orixá ali. Mas por quê? Porque a orixá Yansan, ela vai estar à sua frente naquele momento da sua vida que você está precisando, né? Exatamente. A todo momento a gente está trazendo a energia de todos os orixás
tá aí o porquê da gente ter esses 7 sentidos da vida, né? Tá aí porque tanto o orixá. E mais os que a gente não conhece, que eu tenho certeza que atuam com a gente através desses que a gente cultua e conhece. É isso mesmo. Quer falar um Então, Fala aí. é interessante você falar dessa questão do encontro com Yansan, né? Eu tive meu primeiro encontro com Yansan antes de conhecer Orixá. Eu gosto muito de oráculo, amo ler uma cartinha, amo uma cartomante. Bobiô dançou, tô ali. Vou pôr E uma uma vez... cartinha. É? Vou pôr umas cartinhas para você, então. Adoro! Gente, jura? Adoro! Me chama que eu vou agora. E aí eu fui numa cartomante e ela não é umbandista, ela não segue nenhuma religião, mas ela atua também com os orixás, ela sabe o potencial dos orixás. E ela me pediu uma oferenda para Yansan na época, ela pediu para eu fazer uma coisa bem simples. Saravá, PH, axé. Ela pediu para fazer uma oferenda bem simples, então um algodarzinho com algumas maçãs, no pé de um bambuzal, com dendê ali, com mel, foi a coisa linda. E foi a primeira vez que eu me relacionei com Yansan. Me lembro da cena, eu e minha mãe procurando um bambuzal na cidade para achar. A gente não entendia, né? Obviamente que eu não entendia muito, mas eu confiei na força. E aí, durante minha vida umbandista, eu fui cruzando com Yansan. Joguei búzios 2 vezes. A primeira vez foi bem certeiro, foi no terreiro de Candomblé, e aí me confirmou que minha orixá de frente era Yansan, com a qualidade, né? Hoje aqui na Umbanda a gente fala com uma qualidade de Oxum, mas no Candomblé ela tem uma qualidade que chama Onira, então é Yansan Onira, que ela vem com essa vertente mais emotiva, como vocês puderam ver no começo desta live. E depois eu também tirei novamente num outro terreiro de Umbanda e também saiu o Yansan, então o Yansan vem a todo tempo se confirmando. E eu fiquei muito emocionada quando você falou, né, as palavras que você usou para descrever quem é Yansan na nossa vida, porque é assim que eu me relaciono com ela, né? E eu falo que eu renasci no dia do meu aniversário, agora em novembro de 2019. Eu falo que todo ciclo é um renascimento. E quando, no dia do meu aniversário, um dia antes do meu aniversário, foi quando a gente descobriu a doença do meu marido, que é um câncer. Eu fiquei muito impactada. Eu fui pro chão, como um bambu. Me deixei ir pro chão, que eu acho que nesses momentos jamais questionei, nunca questionei o porquê isso está acontecendo. Mas eu me permiti sentir a dor, sabe? Eu me permiti sangrar no início de ciclo. E foi muito engraçado, foi coincidência, porque foi numa segunda-feira, no dia 25 de novembro, que nós descobrimos. No dia 26 de novembro, que é meu aniversário, eu voltei para Rio Preto, eu estava em São Paulo, eu voltei para Rio Preto, curti esse luto, né, essa dor com meu marido. E na quarta-feira, que é a data que a gente cultua a Mãe Yansan, eu acordei com uma boa filha de Yansan. Falei, tá tudo bem, eu tô ferida, tá doendo, mas eu vou pra guerra. E eu lembro de falar pro meu marido assim, a gente vai vencer a primeira batalha, que a gente foi indicado por um médico aqui em Rio Preto, e a hora que eu liguei, a secretária falou, olha, a gente não tá aceitando paciente novo. Você me traz os resultados, eu vou ver se ele vai aceitar. Eu falei, então agora, vamos lá, minha mãe. Vim aqui, firmei minha vela, falei, minha mãe, eu preciso que a senhora me ajude. E aí eu fui, levei os exames, quando foi 5 horas da tarde, no entardecer, que também é de nossa mãe Yansan. É o nome dela, né? Xangô chamava Yansan assim porque significa, né? O belo entardecer. E aí o médico ligou e falou, eu peguei o caso. Então, assim, eu falei pro Kleber, foi a nossa primeira batalha, e eu não tenho dúvida que quem entrou comigo de frente foi Mãe Yansan, e não tenho dúvida que essa é uma das características mais fortes de Mãe Yansan, né? É esse poder, é essa força que ela traz para você, né? Não só nos momentos difíceis, mas nos momentos importantes de tomada de decisão, importante de posicionamento. Quando a gente fala de Mãe Yansan, a gente fala de um poder feminino, né? Do empoderamento feminino numa sociedade opressora, da postura da mulher como força, de resgatar isso dentro da gente.
Você trabalha o sagrado feminino, né? E quando a gente fala em sagrado feminino, a gente fala de todas as Iabás, né? A gente pode falar de Oxum nesse começo de ciclo menstrual, que é o começo do encontro do feminino ali, né? Que a gente deixa de ser criança e começa a se entender como mulher. E aí a gente vai depois para a mãe Iemanjá, que trabalha toda a questão de geração. E aí a gente vem para a mãe Obá e mãe Ansã, que são guerreiras, que traz esse empoderamento da mulher, que resgata essa força que vem de muito antes da gente. Quando eu falo de Ansã, eu não estou falando só das minhas ancestrais de outras vidas. Eu olho para minha mãe, que tem 5 filhos. E que ela vira numa tempestade, ela vira um búfalo quando é preciso, ela vira uma borboleta quando é preciso. Isso é lindo, né, Paulinha? É lindo, é lindo. Quando a gente fala de Nanã, que a gente fala de resgatar a sabedoria, os mais velhos. Então, quando a gente olha para esse panteão de Abás que a gente carrega, é você olhar para você, é você olhar para a tua força, é você resgatar toda essa força interna. E Ansã, ela me traz muita força, principalmente nisso que você falou. A gente olha para todas as Iabás, para todas as mães orixás, a gente olha para nossa mãe, a gente olha para nossas avós, para as nossas bisavós, e a gente olha para nossa descendência, né? Eu tenho uma filha, tenho 3 filhos e uma menina. Então eu olho para ela e essa sequência e todas estão presentes. E Ansã, que é esse poder, né, vem e traz a cura, né, do feminino também, para que a gente se empodere, para que a gente vá à luta, para que a gente não desista de batalhar pelo nosso lugar na família, no trabalho, na sociedade, né? Ela é essa grande guerreira que nos impulsiona e fala: tô com você, minha filha, vai que você consegue. Né? Tá com medo? Você vai com medo mesmo. Né? Mas ela traz isso. Então, a Iansã na minha vida, eu tenho aqui metade do meu braço é Iansã. E eu quis fazer ela, eu sei que a gente vai falar isso mais pra frente, mas eu quis fazer ela preta. Eu quis fazer ela, ainda falei pro tatuador, eu quero ela bem pretinha, porque é assim que eu enxergo essa guerreira, né? É assim como eu olho para essa orixá. Força, então tem borboleta, tem os ventos, tem as folhas levantando, e eu carrego ela em mim, não só no braço, mas na minha alma, no meu coração. Que lindo, Paulinha, linda a sua história com Mãe Ansã, né? E a Paulinha tem essas características aí todas da mãe dela, né? Quando a gente é de um orixá, ele está o tempo todo irradiando as qualidades dele pra gente poder absorver, né? Então, as filhas de Ansã, elas são muito apaixonadas, né? Pela vida. Muitas vezes ou é 8 ou é 80, né? Elas, é preciso... Diga aí para mim, Paulinha, você que, né, tem ela aí no seu ori, bem na sua frente, ela traz, né, essa coisa da emoção e de vez em quando saber equilibrar e achar o meio termo, achar o caminho para não ficar 8 e 80, porque ela é uma mãe guerreira, ela é impulsiva, né? Ela traz ela traz a força, então ela te impulsiona, ela também traz uma leveza, porque tem muitos momentos que você precisa ter leveza, você precisa acalmar, esperar a poeira baixar e olhar de uma forma mais clara, né, com menos emoção, com mais racionalidade. Ela traz também essa leveza. Eu até notei aqui o movimento, até a Ana Calassi brincou comigo, ela falou, cara, você é muito movimentada. Então, a gente tem essa característica também de se adaptar muito às situações, às diversas situações. Nós somos muito apaixonadas pela vida, a gente é muito altiva, e isso também, às vezes, pode ser interpretado de outra forma, né? Essa altivez pode ser interpretado como uma arrogância, mas nós não somos arrogantes, só que a gente defende o que a gente acredita. Eu tenho uma amiga que ela falava assim pra mim, ela falava, Paulinha,
você é muito engraçada, cara, porque assim, se você tá errada, você abaixa a tua cabeça, pede desculpa e quer aprender. Mas se você tá certa, você sobe nas tamancas que não tem quem te segura. Então isso, né, a gente sobe nas tamancas e fala assim, não, não é assim. Então, e uma qualidade que muita gente ignora em Mãe Ansã é a grande mãe. Existe uma lenda dos 9 filhos, né? E Mãe Ansã é assim. Você não mexe com os meus. Eu deixo de cuidar de mim para cuidar dos meus. E cuida com garra, cuida com força. Sim, cuida. E é uma valentia, né? Então, ela traz essa valentia, né? Essa impetuosidade, essa altivez, né? Ela traz para suas filhas isso. E eu vejo também nas filhas de Yansan que ela traz também essa característica direcionadora dela. Então, as filhas de Yansan são muito falantes. Né, Paulinha? Mas, né, elas são muito falantes e algumas estão já numa fase de aprendizado e amadurecimento que já tem escuta também. Então, quando a filha de Ian está escutativa, silenciar e se entregar e ouvir com o coração o outro, quando às vezes a pessoa só quer abafar, mas quando a pessoa termina de falar, a filha de Ansan já vai colocar a visão dela e já vai querer dar um direcionamento, já vai querer mostrar um norte para a vida daquela pessoa, né? E a pessoa tá ali, às vezes, para desabafar e ela sai com a direção que ela tem que seguir, né? E a Ansan faz isso nela. Isso é muito louco, porque, por exemplo, você pega uma característica de Mãe Iemanjá. Mãe Iemanjá é aquela que vai acolher, né? Ela vai abraçar, ela vai acalentar, né? Ela, sabe, eu procuro muito Mãe Iemanjá quando eu preciso desse colo mesmo, sabe? Desse colo de choro, né? Desse colo. Já Mãe Ansã, ela consegue entrar, acho que por ela atuar na emoção, e nós, filhas de Yansan, nós temos muito isso, a gente consegue entender o que o outro está sentindo, a gente consegue sentir o emocional, e aí a gente consegue encontrar, muitas vezes, isso, lógico, vai muito do amadurecimento, de vivência, mas você consegue entender um pouco o emocional e direcionar para que a pessoa consiga sair desse meio, desse turbilhão, né, que ela está vivendo de emoções, de confusões, assim como nós também, né? Quando nós precisamos sair desse turbilhão, que nós estamos desequilibradas no campo dela, então que a gente está com algum emocional ali abalado, não tenho dúvida que ela, de uma forma ou outra, ela vem e tenta direcionar a gente, tenta trazer a gente um pouco para a realidade, olha, calma, não é assim. Eu sou muito procurada para conselho. Até fiz meu mapa astral esses dias e no meu mapa fala muito isso. Fala assim, cara, você consegue ir na ferida. Parece que você sente o que o outro está precisando ouvir, você sente o que o outro está precisando escutar. A gente é muito dura às vezes, porque a gente fala muito a verdade. A nossa, né? Você quer minha opinião? Eu vou estar dando minha opinião. Às vezes minha opinião pode não estar tanto agradando você, senhora, mas eu vou dar. Então, isso também tem gente que olha como, putz, que legal, por mais que me doa, né? Eu prefiro que alguém seja honesto no que me fala do que me falar só para agradar. Então, isso também é uma característica da filha de Ansan. Ela é muito verdadeira, ela é muito visceral em tudo que ela faz. A palavra-chave é visceral, né? É alma, é coração, é emoção, e quando veja foi, e às vezes é um furacão. E às vezes também é uma borboleta, né? E essa borboleta, né? Eu vejo muito quando eu associo com o xamanismo, né? A transformação, né? Então, aquele momento que a lagarta precisa fazer, né, o seu casulo, ela tem que tecer o seu casulo. Então, a filha de Ansan, ela tem que tecer o caminho dela, ela tem que construir o caminho dela, né? Às vezes é falado, os meus caminhos são tão difíceis, independente, né, de se é na área da família, profissão, o que for. E a filha de Ansan, ela tem que tecer, né, esse caminho. Igual a borboleta, ela vai tecendo o casulo e, de repente, ela se transforma.
né? Então eu vejo muito isso nas filhas de Ansan, né? Nesse processo de amadurecimento pelo qual elas passam. E amadurecimento não é idade, às vezes muito jovem já acontece isso, né? E às vezes leva mais um pouco de tempo, não tem nenhum problema o ritmo, né? E ela às vezes é esse vendaval e de repente para tudo para tecer esse casulo, para sair essa grande borboleta e, né, para trazer essa leveza, essa transformação para a vida, né? Então eu acho que a borboleta, quando eu vejo a borboleta de Ansan, me remete muito a isso. E para você, Paulinha, aí no significado que você entende do búfalo e da borboleta? Eu vejo muito isso, assim, eu ainda ligo muito o búfalo com uma força mesmo, que é o búfalo, quando você olha, é um animal fortíssimo, né? Um animal que enfrenta, e ele vai com a cabeça e não tem quem segure búfalo. Então, isso é uma característica também de Mãe Ansã, né? Quando ela está determinada e quando ela cria força, quando ela entende o poder que ela tem da mulher, quando a mulher entende o poder que ela tem, não há quem segure essa mulher. Só que todo esse processo também de força, há o processo de sabedoria, há o processo de transformação, de transmutação. Então, esse processo de transmutação é um processo dolorido internamente, né? Eu passei por diversos processos e estou passando e vou passar, mas eu entendo a borboleta como um sinal de leveza, eu vejo muito, eu até sonhei esses dias, eu coloquei lá no meu Instagram, que eu sonhei que a borboleta vinha me acordar, ela vinha no meu nariz, ela me acordava e saía voando. E é isso, né? É Mãe Ansã me beijando e dizendo, filha, voa, leve, né? Seja alegre, você não precisa ser forte o tempo inteiro, você não precisa ser guerreiro o tempo inteiro, sabe? Seja leve também. Olha a vida, sabe? Voa, aproveita esse vento, olha quantas oportunidades você está tendo. E aí, principalmente num momento como esse, hoje eu estava falando com uma amiga que passou por uma situação complicada, onde teve que fechar o empreendimento dela por conta desse Covid-19. E na hora me veio assim, Mãe Ansã tá bagunçando pra quê? Né? Por que Mãe Ansã tá soprando esse vento, tá mexendo? Ela falou, minha vida virou de cabeça para baixo. Por quê? O que será que ela tá precisando olhar? O que será que ela tá precisando movimentar? Né? Será que a gente não tá na hora da gente sair um pouco do conforto, né? Do que tá cômodo pra gente? Então, Yansan também traz muito isso. Mas a borboleta, ela tem para mim, assim, muito significado de leveza, assim. E é isso, e o mesmo vento de Ansan que vem e tira tudo do lugar, e de cabeça para baixo, não sobra pedra sobre pedra. Tem que começar uma reconstrução. Também tem hora que vem esse grande vento de Ansan e traz muitas coisas boas, né? Às vezes a gente não percebe, mas vem esse, né? Ou vem essa brisa e traz, né, pra gente, nossa, tantas coisas boas e é só a gente observar, né? Observar nós mesmos, o que está ao nosso redor, com olhos de ver, observar a natureza. Às vezes a gente quer as coisas no nosso tempo e às vezes as coisas levam um outro tempo para acontecer, né? O tempo dos orixás, o tempo dos nossos guias espirituais são outros e não é só isso. Às vezes a gente quer um momento, a gente pede ali para amanhã e demora um pouco. Por quê? Será que você está preparado para receber aquilo naquele momento? Então, primeiro ela vai ter que fazer um vendaval aí, te virar de cabeça para baixo, te chacoalhar, para depois. Vai doer, mas você pode acreditar que do mesmo jeito que ela vem para bagunçar, ela vem para organizar muita coisa. Porque ela é direcionadora, porque ela está nesse sentido da vida da lei maior, porque ela faz par com o Pai Ogum na ordem, e ela faz par com o Pai Xangô, né, na justiça divina, no equilíbrio, na razão, na verdade. Então, às vezes, a gente fica muito ansioso e a gente precisa aprender a olhar para dentro, né, e ouvir mais o coração e acalmar a mente. E Mãe Yansan vai responder,
Não tenho dúvidas. E a gente falando de coração, então, Paulinha, fala para mim um pouquinho, né, dessa qualidade da Yansan Onira. O candomblé, ele traz as qualidades, né, das suas orixás. A Umbanda, a gente vê de uma outra forma, não temos nomes, né? Às vezes a gente fala que é um entrecruzamento de uma Yansan com uma Oxum, por exemplo, como a Yansan Onira. E às vezes a gente, leitura de quadrante, por exemplo, nem todo terreiro faz, eu tenho leitura de quadrante. Então eu tenho de frente a minha Iemanjá, e a minha Iemanjá eu chamo de madrinha, né? A madrinha é aquela que cuida da gente. E é Oxum, então a minha Iemanjá vem muito na força de Oxum. E às vezes você é filho de Yansan e tem uma madrinha ali, né, nessa leitura, tem uma madrinha que vem na força de Oxum, né? E aí fala pra gente um pouquinho disso, Paulinha. Isso foi até uma questão, assim, depois, porque quando eu descobri que era a Yansan Onira, eu não entendia muito de orixá, e aí, conforme fui estudando e eu fui lendo sobre Yansan, dentro da Umbanda, eu falava, mas tem alguma coisa errada, porque Yansan aqui, ó, Yansan não chora desse jeito, eu choro vendo comercial de manteiga. Tem alguma coisa errada comigo. E aí eu me lembrei de quando eu joguei o Búzios, que falou da Yansan Onira, eu fui pesquisar a lenda, né? Porque o candomblé, ele trabalha muito com os itãs, né? Com as lendas. E aí conta a história de Onira, que era uma jovem. Ela vivia no reino de Ira, era uma moça muito, muito, muito bela, ela ajudava muito a comunidade, porém, ela era uma guerreira. E ela, quando estava com a adaga na mão, quando ela estava com a sua espada na mão, ela era impiedosa com os inimigos e ela gostava muito de matar os inimigos. Ela sentia muito prazer em matar os inimigos. Até que os sábios da comunidade de Ira vão até Oxalá e pedem ajuda para Oxalá. Falam, Oxalá, nos ajude, porque Onira está matando todo mundo, ela está com muita ira. E Oxalá manda chamar Onira. Onira vai até chegar ao reino de Oxalá. Oxalá estranha, porque o vestido de Onira estava vermelho de tanto sangue. Então, de tanto sangue dos inimigos que ela matava, o vestido dela ficou vermelho. E aí, Oxalá joga, né, o pozinho mágico dele, tem um nome, o pozinho mágico dele, vou até ver aqui. Pegou seu pó sagrado, o Efum, e joga em Onira, e é onde fica a cor rosa, né? Ela passa a usar o rosa, e ele fala para ela, olha, você precisa controlar essa tua ira. Por que matar desse jeito? Ela fala, quanto mais inimigo eu mato, mais eu quero matar. Eu sinto prazer em matar meus inimigos. Então, ele pede para que ela vá até o reino de Oxum, né? A aprender com Oxum. Quando ela chega no reino de Oxum, Onira, ela é muito arrogante. Então, ela não quer muita amizade com Oxum. Oxum, por sua vez, também tira sarro de Onira. E aí, em um determinado momento, Onira estava olhando Oxum se banhar na beira da cachoeira e adormeceu. Então, ela não viu o rio subir. E a Oxum não viu o rio subir e Onira se afoga. Hora que Oxum se dá conta e ela entra no desespero, porque Oxalá colocou ela para cuidar de Onira, ela joga um feitiço em Onira. Esse feitiço faz com que Onira vire uma lava e ela vai com a correnteza. E aí Oxum entra em desespero, fala, meu Deus, Oxalá vai me matar, era para eu ter cuidado dela, o que aconteceu? E até que um belo dia ela volta, e aí uma borboleta laranja, linda, começa a voar no sentido de Oxum e se mostra como Onira. Fala, não chore, você, com o teu feitiço você me ajudou, você me passou um pouco do seu encanto, me transformei numa borboleta, então eu posso ser um búfalo se eu precisar ficar sozinha, eu posso ser uma borboleta se eu precisar voar, eu posso ser um rio de fogo se eu quiser. Então, tem muito mais detalhe a história, mas a história de Yansan Onira é linda. É linda. É a Yansan com a raiva, com a ira totalmente descontrolada, aprendendo a colocar amor também em suas ações.
Que lindo isso, Paulinha, lindo. E quando a gente, né, fala então também, né, a Yansan vem na força, no poder de Oxum. Então a gente está dizendo o quê? Que todo aquele poder, toda, né, aquela defesa, aquela guerra, aquele direcionamento vem no sentido do amor, Do né? amor. É muito lindo. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Voltou Tá, um tá pouquinho? indo bem, viu, Tati? Tá indo bem. Tá bom. Sabe que tem várias qualidades, né, Paulinha? E aí a gente vai falar um pouquinho Yansan Unida, que tá aí com a Paulinha, né? Que tem o rosa, a cor rosa, né? Tem o amarelo, mas tem o rosa. E eu queria falar um pouquinho com vocês sobre Yansan Eguibalê, ou Yansan Dobalê, ou Yansan das almas, né? Eu não pronunciei corretamente, me perdoem, me ensinem, porque eu estou aprendendo também. Essa Yansan, ela é a grande encaminhadora dos eguns, né? São os eguns, são os espíritos humanos que desencarnaram e muitas vezes estão presos aqui, né, na parte espiritual da realidade material e muitas vezes até intencionalmente ou não prejudicando os encarnados. E essa qualidade de Yansan, né, essa Yansan das almas, ela encaminha os eguns, né? Ela é a grande encaminhadora dos eguns. Alguns eguns ela vai encaminhar para o campo de ação de Mãe Logunã, para que no tempo eles sejam esgotados do seu, né? E alguns outros vão ser encaminhados para a linha das almas, para que façam a passagem, para que encerrem aquele ciclo na força de Omolu e que se abra a passagem na força de Pai Obaluaê. Então, a história também dessa rainha, né? Eu vou ler aqui para vocês, a rainha Oiá, rainha e mãe dos eguns. É considerada o orixá carregado de levar os mortos para o Orum. Então, esse conto dela é muito bonito. Depois eu posso postar, né? Posta, A posta, nossa posta sim. Paulinha posta aqui para vocês poderem ler essa mitologia. E todo o panteão africano ele é explicado através da mitologia, não é, Paulinha? E isso é muito rico quando a gente começa. Por isso que tem tantas histórias, por isso que tem, né, tantos contos, né? De Ansan tem muitos contos, porque vai explicando os entrecruzamentos de Yansan com os outros pontos de força, com os outros orixás, as qualidades dela, como essa de ser uma encaminhadora de eguns, né? E eu tenho uma ligação com essa Yansan muito grande, eu falo que ela é a minha Yansan, e eu sou todinha dela. Quando toca no terreiro, é ela que chega e ela dança lindamente, e é uma dança pesada, não é leve, né? Eu sinto um peso. Quando termina, eu tô renovada, mas eu tô assim, suando inteiro. Agora apareceu carregando aqui, mas tá. É, eu tô te ouvindo. A imagem travou, mas eu tô te ouvindo. Aí voltou. Voltou, né? Tem uma ligação em Ansan de Balé, tem uma ligação com o Obaluaê, né? Tá bom. Tem o ponto, né? Ih, tá travando de novo, Paulinha? Eu acho que melhor você sair e entrar de novo. Mantemos aqui. Vai, segue falando, Paulinha, que eu já entro. Pode ir. E é isso, né? Yansan cruza muito mesmo com essa linha de Obaluaê, essa linha das almas.
E é impossível, né, quando você fala de Yansan de balé, você não falar de Obaluayê. Tem até aquele ponto, né? Olha eu, belo, ia. Eu acho que eu errei o ponto, peraí. Que eu tô aceitando a Tati. Ela é Yansan de balé, olha, eu acertei, gente, o ponto. Sou péssima pra cantar, mas acertei o ponto. E aí, Tati, tá ouvindo? Pelo amor de Deus, que eu já errei aqui. Já errei o ponto aqui, Tati. E aí, Tati, eu vou tocando, realmente tá travando. Quando a gente fala de. Vambora. Agora, Quando a gente fala, então, desses contos, desses itãs, dessas lendas de orixás, a gente fala da origem dos orixás, né? Que é uma origem africana. E é muito importante, a gente conversou muito, eu e a Tati, sobre esse sincretismo, né? Então, da importância que a gente... Vocês estão ouvindo a Me Paulinha? chamou Tati. Eu chamei, o pessoal está escrevendo aqui que está sem som. Se vocês não estiverem me ouvindo, não tem problema. Sigam ouvindo a Paulinha, tá bom? Que linda. Fala aí. Então, a gente falou sobre essa questão do sincretismo, né? E da reflexão, da importância da reflexão que a gente tem que fazer para entender o que é esse sincretismo, né? Quando a gente fala de orixá, quando a gente fala de Yansan, quando a gente fala das lendas, da onde vem isso? Né? É importante a gente ter o olhar para isso, é importante a gente ter o olhar para o sincretismo, como que surgiu esse sincretismo, né? E como lidar com isso. Yansan não é Santa Bárbara não é Yansan, né? Mas é uma forma também da gente se cultuar a força dos ventos, a força dos raios e dos trovões e tempestades, que Santa Bárbara também representa na Igreja Católica, assim como Yansan representa na religião africana, enfim, na origem, em sua origem. E existe a forma como a Umbanda cultua, né, Yansan, que é a energia, que é a qualidade, que é essa força que traz. A gente sente, é visceral, né? Quando você incorpora uma natural de Yansan, é uma força imensa que vem. Então, eu acho que é importante, né, Tati, a gente ter bem definido isso, vale muito a reflexão, né? Até a Tati, a gente... Tá me ouvindo agora, Paulinha? Tô. Tá? Então tá bom. A gente, se não tiver, você me avisa ou alguém avisa, pode ser? Pode. A gente, desculpa, viu, pessoal, a falha aqui, mas acontece. A gente conversou muito mesmo sobre isso, né? Porque a gente sabe que a origem de todas as divindades, independente da cultura que ela está, vem, né, de Deus. Mas aí ela se materializa numa determinada cultura, né? E a materialização dos orixás aconteceu na África, né? Então, eles cultuam, né, todos os orixás. E aí, com a diáspora africana, é que o conhecimento, né, dos orixás chega aqui no Brasil. E naquele período, né, em que um povo foi escravizado, foi desumanizado, eles, para poderem manter alguma ligação com a sua história, com a sua cultura e se sentirem vivos de alguma maneira, eles começaram a fazer o sincretismo, porque eles eram obrigados a seguir uma religião, que era católica, mas então eles não queriam manter, né, a sua cultura, o seu povo, uma forma deles estarem unidos. E cada nação, cada povo que chega aqui traz o culto a um orixá. E aí, quando eles estão todos juntos, numa fazenda, por exemplo, né, sendo ali usados como uma mercadoria, nos momentos em que eles se relacionam e podem estar juntos, eles então fazem o sincretismo. Eles pegam um lotá, que é uma pedra,
representavam o orixá, coloca dentro de uma imagem de um santo católico, para pensarem que eles estavam rezando para o santo católico e, na verdade, eles estavam cultuando o orixá. Isso foi uma forma de resistência, isso desse povo que resistiu, que construiu esse país, né? E está aí. E aí, como que chega na Umbanda, né? Chega através do Preto Velho, o Pai Antônio, do Zélio de Moraes, né? Então, o Pai Antônio chega e traz os orixás. Ele que foi um homem negro que foi escravizado e que tinha dentro da alma dele o culto aos orixás, o conhecimento, né, dos orixás. Ele traz os orixás para a Umbanda. E aí a gente começa um processo de cultuar os orixás e entender. Eu acredito que esse momento é recém pós-abolição da escravatura, né? 1908, então a gente está falando aí de 20 anos. Então é um país que ainda está se libertando das amarras da escravidão e está passando da escravidão para o processo de racismo, né? Então, eu acho que o sincretismo ele é muito válido, porque ele traz, né, para todas as pessoas a possibilidade de se identificar, porque às vezes quando a gente fala do orixá é muito abstrato, então eu olho para Santa Bárbara e consigo identificar a Yansan, não é? E isso é muito bonito. Eu acho que a gente tem que dar valor sim para isso, mas a gente tem que saber que a Yansan é africana, que ela veio dessa cultura de negros que foram escravizados, desumanizados aqui no nosso país, né? E é importante, Tati, a gente entender também que quando o Zélio Fernandino de Moraes, né, anunciou, quando o Caboclo das Sete Encruzilhadas anunciou na casa de pai Zélio Fernandino de Moraes a nova religião, iniciou, a gente tem que entender também qual era a realidade que ele vivia. E ele vivia numa realidade espírita, kardecista e católico, a família dele era. Então também traz essa história. O que eu gosto de trazer para reflexão é da gente olhar mesmo, qual a forma que a gente olha, né? Então, por exemplo, até uma coisa que você comentou, que eu até falei, Tati, mas a gente não tem que pensar nisso, que você falou assim, olha, mas as imagens católicas, ela também abraça as pessoas que estão chegando na religião, né? Que às vezes tem um medo, um receio de entrar na casa. Então, quando ela entra e vê uma imagem de Jesus Cristo, ou quando ela entra e vê uma imagem de Nossa Senhora, ela é muito mais acolhida. E aí, o que eu tenho me questionado, e aqui eu não estou afirmando, eu não estou dizendo o que é certo e errado, eu estou realmente compartilhando uma reflexão que eu tenho feito nos últimos tempos, que é assim, mas será que a gente não está reproduzindo também? Por que as pessoas ainda têm medo? Né? Por que a gente ainda tem um cuidado da forma como a gente vai expor, né, os orixás, quando a gente vai falar dos orixás? Então, é uma reflexão que eu trago, porque assim, aqui em casa eu também tenho uma imagem de São Jorge, tenho imagem de Cosme e Damião, e tá tudo bem, né? E a minha imagem de Santa Bárbara, ela foi lá pro terreiro, que eu faço parte, eu fiquei com essa aqui, que essa aqui foi a primeira imagem, então é meu xodó, essa aqui eu não dou, não troco, não vendo, faço nada com essa aqui vai ficar aqui mesmo. Mas é uma reflexão que eu trago, né? Eu até perguntei esses dias, isso eu levei esse questionamento pro Ale Cumino, e falei, será que a gente também não está... porque eu entendo esse processo da escravidão, né, que eles passaram como uma ditadura religiosa mesmo, né? Então, será que hoje a gente ainda mantendo esse sincretismo que se inicia lá, a gente não está, de uma certa forma, também ferindo essas pessoas, esses espíritos que nos acompanham, que passaram por isso? É lógico que eles são extremamente bondosos, né? É lógico que eles não olham para isso, mas é uma reflexão que eu tenho feito, e eu trago isso para todo mundo refletir mesmo. Tá tudo bem você cultuar São Jorge como Ogum, é só desde que você entenda, né, as diferenças de origem, e desde que você entenda quem é Ogum para a Umbanda. Exatamente, Paulinha. Eu acho que é muito importante como porta de entrada, como identificação, mas nós que somos de dentro da religião, a gente tem que conhecer a ancestralidade, né? E o que a gente está cultuando, né? E essa materialização das divindades de Deus aconteceu na África, então a gente tem que conhecer. Mesmo que a gente cultue
diferente do candomblé, né? Porque a Umbanda cultua os orixás de forma diferente, tá tudo certo, porque o orixá pertence a Deus, pertence ao universo. Não está preso em nenhuma caixinha no meu entendimento. Até quando a gente explica eles, a gente diminui todo o potencial, né? E tudo que eles são, porque eles são infinitos, né? Neles mesmos. Então, assim, mas é uma reflexão importante, né? A gente fazer e a gente entender que Santa Bárbara, ela foi um espírito humano encarnado, uma mulher que viveu, não negou a sua fé e morreu pela ordem do seu próprio pai por não ter negado o cristianismo, que ele queria que ela negasse, né? Ela não nega e ele determina a execução dela. Assim que ela é executada, um raio cai e mata, né? E aí ela vem, né? Santa Bárbara vem com uma espada na mão, né? Mas se a gente olhar que ela é um ser humano, né? Um espírito humano que viveu aqui, que não precisou ter uma vida santificada. Ela morreu por conta, ela virou mártir por conta da fé dela, né? Então, quem é ela? Ela é filha de Iansã. Santa Bárbara é filha de Iansã, uma mulher guerreira. Lindo! Então, acho que a gente pode olhar por aí, mas se para você, se toca o seu coração rezar para Iansã diante da imagem de Santa Bárbara, tá tudo Tá bem, tudo lindo. dentro do coração, porque a espiritualidade é muito maior né, do que tudo isso, do que a nossa pequenez humana, e por aí vai. Acho que é isso. E é importante, né, Tati? É muito bem colocado, linda tuas palavras, e é isso. É só importante a gente trazer reflexões. A gente precisa de seres pensantes. A gente precisa de seres questionadores, né? A Umbanda, ela traz muito isso. O porquê? Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Então, assim, é muito importante a gente questionar e refletir e sentir no nosso coração, né? Eu acho que é isso que eu quis trazer com vocês. Eu também, às vezes, me sinto desconfortável com algumas coisas. Às vezes, a gente lê ainda. Existem literaturas machistas dentro da Umbanda. Então, quando você lê, você tem que entender qual a época, como você vai trazer isso para você hoje. Isso tudo é muito importante. E aí, quando a gente fala, então, de machismo, né, até na própria literatura, quando a gente fala nas revoluções sociais que nós estamos enfrentando, quando a gente olha imagens e pessoas que ainda... A palavra é difícil, Tati, hipersexualização das imagens. Falei correto? Falou. Geralmente as imagens de orixás africanos, as iabás, elas estão com os seios de fora, né? E algumas pessoas, às vezes... Pode ir falando, eu vou pegar meu Oxum aqui. Eu não vou estar te escutando, mas eu confio na tua palavra. E as pessoas olham e dizem, isso não é hipersexualização, né? Dos corpos pretos, das imagens. E aí eu tenho uma visão muito, muito minha, assim, sabe? Vi até um texto sobre isso em novembro do ano passado. Eu ali fui inspirada, eu não acho que é hipersexualização, eu acho que os corpos, né? Eu vou ler o texto e depois a gente fala um pouquinho. Pode ser, Paulinha? Pode, perfeito. Eu vou mostrar as duas imagens africanas que eu tenho aqui também para contextualizar você. A nudez das imagens, além de representar o corpo como algo natural, também traz o olhar sobre aquilo que é sagrado. E o corpo de uma mulher é sagrado. É um templo vivo onde primeiro abriga a vida daquela mulher. Depois é um templo capaz de gerar outra vida, de abrigar outro espírito humano. Portanto, as imagens também representam um culto a esse templo sagrado. Traz ainda o olhar para aquilo que é belo. E por que não sensual, sem erotismo, sem hipersexualização, visando despertar os nossos sentidos tão adormecidos, embotados e castrados. Nos conecta à nossa ancestralidade. Os seios à mostra também nos remete à fartura, ao alimento, à manutenção da vida, ao amor, ao prazer e ao desejo que nos movimenta. Não é profano. Quem profana é medíocre. Que lindo, cara. Esse texto, assim, é perfeito, Tati. Até
posta ele de novo porque ele é preciso. O texto é perfeito, porque é isso, né? Quando você fala no texto da castração, é isso, a mulher ela foi castrada, né? Ela foi impossibilitada de amar o próprio corpo, ela foi impossibilitada de se olhar, de ser sensual, uma das características também de filha de Yansan, a sensualidade, né? O mistério. E a gente tem que olhar para isso de forma linda, de forma natural, de forma humana. Sim, e a gente tem que se achar linda, e a gente tem que se reconhecer linda, e a gente tem que reconhecer o corpo de outras mulheres lindos, com todas, né, do jeito que ele é. Então, eu acho que a imagem da orixá, olha que linda, maravilhosa, amei. Essa é Oxum, né? Então ela vem nua, tá vendo? Ela vem nua, ela vem com curvas, né? E aí eu tenho uma outra, a imagem de Yansan, por exemplo, essa imagem em específico, ela está vestida. Mas, ó, traz uma sensualidade também, né? Sim, e essa sensualidade é importante. Os orixás, eles, gente, não existe pecado, né? A gente pode, às vezes, cometer erros, mas a gente não enxerga o pecado. E o panteão africano, né? As religiões de matriz africana, muito menos, né? A gente. Então, assim, e eu acho que também a imagem é uma forma da representação de um povo. Você vai representar a imagem dos índios, a maioria, né, das tribos não utilizam roupa, ela vai ser representada da forma que ela é. Porque não pode acontecer isso também, né, com as nações que vieram da África. Mas eu acho que o olhar que a gente tem que colocar é que a sensualidade é importante, que nós mulheres não podemos nos permitir mais ação. Você não precisa sair nua por aí, porque isso não faz parte da nossa Também dá uma sociedade. seguradinha, né, Tati? Também não precisa estar exagerando. O que é bonito é para se mostrar, mas não precisa se exibir. Mas a gente pode admirar e não erotizar aquilo que é sagrado, né? E que é o corpo. O corpo é sagrado, né? A gente está aqui porque tem esse corpo. Quando o corpo adoece ou perde suas faculdades, o espírito se desprende e a gente faz a passagem. Então, era isso que eu queria falar a respeito das imagens, da hipersexualização. Ô, Tati, você sabe que essa questão do nu, por exemplo, em casa nós somos 5 filhos, né? Então são 3 meninos e 2 meninas. Só que nós temos uma diferença grande. Meu irmão mais velho, ele é de 70, eu sou a mais nova, de 84. Então a gente tem uma diferença grande. Eu com a minha terceira, né, que é minha irmã, ela tem 10 anos de diferença de mim. Mas nós a vida inteira convivemos em casa por ser grande. Eu até hoje, se meu irmão estiver aqui, eu for tomar banho, eu saio do banheiro pelada, eu não tenho essa questão com o corpo, sabe? Com amigos. As pessoas até dão risada de mim por conta disso, mas é porque eu acho que é natural, a gente tem que entender. Lógico que eu não vou sair pelada, né, com quem eu não conheço, mas eu trabalho como um natural, porque é isso, se eu não valorizar quem eu sou, meu corpo, o natural, que é da onde a gente veio, a gente nasce pelado. A gente nasce Exato, pelado. né? A gente tem que se valorizar, né? Tem que ver que é belo, né? O corpo da mulher é belo, o corpo do homem é belo, o corpo do ser humano é belo, né? É um templo sagrado. E é importante isso. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa de Manhã Sã? Quer perguntar? Ah, a Tati fez uma oferenda linda. Vamos falar, Tati, de algumas frutas que se pode utilizar para Manhã Sã? Vamos, a gente pode utilizar coisas muito simples. A oferenda, vou falar da oferenda que eu fiz hoje. Eu fiz com canjiquinha amarela, Ótimo. né? Então, eu cozinho a canjiquinha amarela e quando eu termino, eu coloco numa alguidar e rego com mel e coloco 3 paus de canela em cima. A canela, ela tem, né, essa força, essa vibração também de manhã-sã, né? Então, eu coloquei rosas vermelhas. Para Yansan, a gente pode ofertar rosas vermelhas, rosas amarelas, palmas vermelhas. Como eu peguei no meu jardim, porque eu estou em casa e a gente não está saindo.
né? Olha que linda. Outras flores amarelas também. E aqui no meu jardim eu tinha a rosa amarela, eu coloquei a rosa, coloquei uma pedra, um cristal de enxofre, que é de mãe Ansan, e Forte. coloquei as velas vermelhas e amarelas e, e fiz essa oferenda com todo o meu amor, com todo o meu carinho, com toda a minha fé, com todo o meu respeito. Pedindo e agradecendo, né? Primeiramente agradecendo por tudo que ela faz e fez na minha vida, da minha família, né? E pedindo aí o direcionamento, a proteção. Então eu falo assim, qual que é a melhor oferenda? A melhor oferenda é aquela que você faz com amor, né? É... Qual que é a oferenda mais bonita? É a oferenda que você faz com amor e com fé. Então, assim, a gente pode fazer oferendas simples, a gente pode utilizar, né, frutas, você pode utilizar vegetais e ofertar, né, para mãe Yansan, junto Nossa. com uma. Se você quiser colocar uma flor, colocar uma pedra, eu, como gosto muito dos elementos, eu acabo colocando tudo. Mas você pode fazer uma oferenda colocando um elemento, uma vela e um copo d'água, né? Eu ofertei junto numa taça, num cálice, porque além do raio, né? Um dos outros símbolos de Manhãncé é o cálice. Então eu peguei um cálice e ofertei uma champanhe rosé para ela, mas pode ser água da chuva, pode ser um licor de menta, né? Então hoje eu tinha aqui, até no começo eu achei que eu não tinha, então eu iria ofertar água mineral mesmo, mas aí eu achei e coloquei na oferenda. Então, assim, a gente trabalha com a pedra, o vegetal, né, o mineral, a água, tem as águas de todas as mãezinhas aí, o alimento. A gente pode pôr até uma maçã, né? Eu Tem uma coloco maçã muita maçã aqui. a Oxum, mas a gente também pode, né, ofertar. Pode falar, Paulinho. A gente tem diversas formas, né? Se você não tiver isso, você. É o que ela falou, só um copo de água já tá resolvendo também, viu, gente? O importante é muito mais a tua intenção. Mas a gente fala de abacaxi, a gente fala de amora, a gente fala de a espada, ó, a espada de Yansan, que é a que tem a bordinha amarela. Acho que todo mundo sabe. Deixa eu pegar ela aqui, ó. Eu até peguei, eu tenho um vaso tão lindo na frente de casa. Ela tá tão linda, que é a bordinha Lindo. amarela. Perguntaram aqui também, cor de guia, cor de vela. A Tati falou na outra live, na outra live, que agora são duas lives que nós temos. Na primeira live, que está lá no perfil dela, ela falou sobre a questão de usar cor amarela, que nem eu uso muito o amarelo para Yansan, mas você pode usar o vermelho também. Tem gente que usa coral, o coral também para Yansan. E cor de vela, amarelo também, vermelho, você pode usar vela branca, enfim, aí vai muito da. É importante No você seguir o terreiro que você frequenta. Se você não frequenta o terreiro, é você entender o que você precisa, né? O amarelo, ele traz muito mais a questão de movimento, o elemento ar mesmo, né? E quando você trabalha o vermelho, você trabalha muito mais o elemento fogo. Quando no nosso terreiro a cor que pega para Yansan é amarelo, então a gente usa vela amarela, o quelé amarelo para Yansan. Mas hoje, quando eu fui fazer a firmeza, a oferenda, eu senti vontade de colocar também a vela amarela. E às vezes eu coloco 7 velas, coloco 2 brancas, 2 vermelhas e 3 amarelas, né? Até se você está no momento de batalha, de ter que vencer uma guerra, o vermelho é a cor da guerra, né? Você está precisando de um direcionamento dentro dessa batalha. Antes de você chamar algum, então chama Yansan. E aí me perguntaram aqui, né? Eu coloco maçã sempre para Oxum. A maçã, a forte dela, ela é muito de Oxum, sim. Eu coloco também, mas quando você precisa dar um direcionamento no sentido do amor, eu oferto a maçã, né? A maçã ali, ela para Yansan, e firmo a vela amarela e peço para ela dar direção nesse campo, nesse caminho do amor. Então, eu acho que e é uma magia, né? A oferenda é uma magia de elementos. E o orixá come? Não, gente, o orixá não come, né? Não tá comendo.
Utiliza aquela energia que você primeiro ele entra em contato com você e você já começa a receber a energia dele e ele já começa o seu processo de cura ali, quando você está fazendo a oferenda. Por isso que é você que tem que fazer, não adianta você pedir ou pagar para alguém fazer a oferenda para você, né? Então você já se conecta ali com aquela energia, aquele processo de cura já começa a acontecer. E aí quando você termina Ai, e gente, você eu sou a rainha de fazer isso, Tati, peraí. E aí, quando você termina a oferenda, né, e a oferece, aquele axé, aquela energia, tá, né? O orixá, ela tem dono, tem um orixá, os teus guias que de repente trabalham na força de Ansan, então vai te dar aquela energia, vai plasmar aquilo que você necessita e vai te redirecionar. A oferenda, a gente o orixá, ele redireciona e multiplica na vida da gente, né, Paulinha? É, perfeito. Só que nós temos uma pessoa de Madrid. Eu não hablo muito bem espanhol. Vou estar tentando responder você. Ela falou que em Madrid ela não consegue vela. Você pode usar um incenso, você pode usar uma pedra. Então você pode usar os outros elementos também. O incenso, por exemplo, ele movimenta, né? O incenso ele tem o fogo e tem o ar, ele movimenta. Então é excelente para ir para você acender para Yansan. Disseram aqui, tem uma pergunta aqui que falou assim: existe junção da Yansan com Oxum na Umbanda, Oxum Apará? Exatamente, mas aí a gente trabalha o contrário, né? Que é Oxum na força de Yansan, que é Oxum Apará, que é uma Oxum guerreira. Isso. E perguntaram aqui, Paulinha, sobre o bambuzal. A gente já falou, tá na primeira live lá no meu perfil. Falamos aqui, agorinha de pouco, Ele, Ricardo.umbanda. ele, tá, ele tá trazendo uma informação, viu, Tati? Ele tá falando, olha, curiosidade, quando o bambuzal se curva com o vento, ele está reverenciando Yansan. Sim. Sim, isso mesmo. É isso mesmo, tá reverenciando, né? A Umbanda é a religião da natureza, os pontos da natureza são os pontos de força dos orixás. Perfeito, Ricardo. Eu concordo com você. Tá reverenciando essa grande mãe, essa grande guerreira, né? Que é Yansan, isso mesmo. A Bonito. Ana Paula tá dizendo, fico perdida sem ensinamento, na minha cidade não tem terreiro. Ana Paula, hoje a gente tem diversas, primeiro que tem acesso, você consegue pela internet comprar livros, então se você quer entender um pouco de orixás na Umbanda, o que eu estudo, que é Alexandre Comino, Rubens Saraceni, então tem orixás na Umbanda. Você quer entender um pouco de ervas, tem o livro do Herveiro, que é excelente esse livro, que é do Adriano Sim. Camargo. Eu adoro, ele é um livro de consulta mesmo, onde você pode consultar se você quer entender sobre mediunidade. Então, esse aqui é excelente. Se você está passando por algumas dificuldades de mediunidade, então você está sensitiva, aqui. E aqui, esse livro aqui, o Manual Doutrinário, Ritualístico e Comportamental Umbandista, ele traz inúmeras respostas. Tudo você encontra na internet, então você pode buscar, né, o estudo através de livros. Tem diversos canais hoje que trazem muita informação. Tem cursos online. Então, assim, conhecimento, você buscar, você... A gente tem que estudar. Eu costumo dizer assim, Paulinha, que a gente com os nossos guias é como a fechadura e a chave. Então, quando você estuda e traz para dentro de você um conhecimento, você dá a oportunidade do guia abrir uma porta ali e expandir e transformar esse conhecimento numa sabedoria. Então, o tempo de que o meu guia ensina tudo, ele sabe tudo, passou, porque não dá tempo do guia ensinar. Às vezes a gente está ali na gira, o guia está dando assistência, ele está cuidando da questão da queda, né? Sim. Então, eu recomendo também todos esses livros que a Paulinha citou. Esse dos orixás, Teogonia. Perfeito, né? Perfeito. Eu gosto muito desse do Norberto Peixoto também, Orixás e os Ciclos da Vida. Bom, tem muita coisa, gente. Se quiser, depois me manda inbox e a gente indica com mais calma. Tem uma outra pergunta que a Claudinha, minha irmã, tem a Chumirinzinha. Ela falou assim, Yansan de Balé, ela vem na linha da Umbanda ou ela vem do Candomblé? Quando a gente fala nesses termos, né? Então, Yansan de Balé, Yansan Onira, a gente está usando termos que são empregados dentro do Candomblé. Yansan de Balé, ela é uma Yansan que vem trabalhando, atuando aí na linha de Obaluaê.
Vocês acham que o tarô dos orixás pode te conectar com essas energias? Com certeza. O tarô, ele traz muito um autoconhecimento. Então, se dessa forma você ter um autoconhecimento, você vai conquistar um autoconhecimento, você vai conseguir se conectar com a espiritualidade, com certeza. É isso mesmo. E essa pomba gira aí? É isso. É isso então, né, minha irmã? Acho que a gente conseguiu falar muito de nossa mãe Ansã. Eu queria também complementar essa questão dos livros, falar para vocês que a gente na Umbanda reconhece os orixás vibrando nos nossos chakras. E tem algumas vertentes. Tem a vertente, né, mais da Umbanda esotérica, que tem um olhar diferente. E tem mais a linha da Umbanda, que o PH Alves, queridão, escreveu um livro lindo, Chakras na Umbanda. Eu utilizo muito esse livro. Leiam esse livro do PH. É um livro fácil, a leitura é simples, traz meditações e ajuda muito. E eu quero aproveitar a oportunidade de deixar um axé, um abraço enorme para ele, que ajudou na divulgação da nossa live, né, Paulinha? Sim. Um abraço. Foi demais, foi demais, foi demais, foi lindo. Odri, a gente pode falar de Pombagira outro dia. Ela tá aqui sempre, né? Ela não tem como. Né? Onde tem Exu, tem Pombagira. Onde tem Pombagira, tem Exu. Então, Dona Rosa Caveira, tá mudo, viu, Tati? Não tô te ouvindo. Não, e agora? Agora voltou. A Pombagira que eu trabalho é a Rosa Caveira. E a Rosa Caveira, quando ela se apresentou para mim, ela trabalha na linha de Ansan e Omulu. Tanto que ela pede a vela amarela e preta. Então, Yansan tá comigo em diversos sentidos, né? E Paulinha, aproveitando e falando de Pombagira, vou aproveitar aqui o espacinho. Eu e Ana Calá vamos fazer no sábado uma live sobre Pombagira e o mistério Mulambo, porque eu sou filha de Mulambo e ela também. Então, vai ser no sábado, às 16 horas. Eu espero que todas as questões da internet estejam resolvidas. Convido todos vocês para assistir, tá bom? Laroie. Tem mais alguma perguntinha ou a gente já pode ir encerrando, Paulinha? Acho que aqui as perguntas acabaram. Eu quero muito agradecer a oportunidade, Tati. A gente está finalizando aqui no meu Instagram, mas eu quero agradecer a oportunidade de trocar com você, de falar sobre Yansan. É sempre muito emocionante falar de minha mãe, de mãe Yansan. Ela vem, ela me domina de uma forma intensa, né? Ela me guia nessa vida, ela me ajuda, ela me ergue, ela me direciona. Então, falar de Mãe Ansã é falar de mim, é falar da minha alma também. Eu que te agradeço, né, por você ter aceitado a gente, né, falar sobre isso. Espero que a gente tenha conseguido levar com amor, com respeito, com sabedoria, o que a gente entende, o que significa Yansan, né, nas nossas vidas. E quero agradecer a todos os meus filhos, minhas filhas que nos acompanharam, a todos vocês que estão aqui, que muitos eu nem conheço. Gratidão, axé, que Mãe Ansã vibre sempre na vida e no lar de vocês. Quero agradecer a todos que ajudaram a gente a divulgar essa live. E agradecer muito a Márcia Lucone, né, uma sacerdotisa linda, que escreveu um livro chamado Cipriano, Nem Bruxo Nem Santo. Leiam esse livro, é lindo. Gratidão, querida, por você também ter ajudado a divulgar. E todas as pessoas que torceram aqui para essa live acontecer, que entenderam que caiu aqui a internet, a gente voltou, e não tem problema a gente ter voltado na Banda, porque a gente eu e a Paulinha temos uma parceria, não tem disputa, né? Minha casa é a casa dela, então nós estamos juntas aí nessa vida, né, minha linda? Gratidão, gratidão a todos que estão aqui, gratidão. É Juliano, né, que fez a arte pra gente, linda aquela arte. Então, agradecer também ao Juliano, agradecer cada um que estava aqui, que compartilhou. Eu pedi, quando eu firmei essa velhinha para Mãe Ansã, eu só pedi que ela soprasse bons ventos para que as nossas palavras pudessem alcançar o coração de quem estivesse aqui com a gente compartilhando desse momento. Espero que isso que esse vento tenha chegado até vocês, e peço que Mãe Ansã
continue firmando raízes em vocês, empoderando mulheres e homens, né? Empoderando o feminino do homem, trazendo aí essa força vital que a gente precisa do poder feminino numa sociedade que nos oprime. Axé a todos. Axé. Eparrei, Ansan. Eparrei, minha mãe. Axé, irmãos. Tati, um beijo, te amo. Te amo, lindona. Beijo, gratidão por tudo. Gratidão a todos. Muito axé. Beijo. Muito axé.